Primeiro eu gostaria de iniciar esse bate-papo agradecendo a toda a equipe do Condec pela oportunidade em estar aqui apresentando um pouco do meu trabalho, falando um pouco das minhas experiências profissionais. Eu que me chamo Thiago Itida, sou psicólogo, especialista em dependência química, especialista também segundo os critérios da RBAC 120, uma resolução da ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil, e eu vou estar falando aqui sobre os modelos de programas de prevenção dentro do ambiente corporativo, dentro das empresas, das organizações, como isso pode acontecer e como chegar com a prevenção dentro desses ambientes. E o que é prevenção? Prevenção é anteceder, chegar antes, resolver dar uma solução antecipando uma problemática. É isso o que fazemos. É isso que os programas de prevenção tendem como seu objetivo principal. O programa de prevenção, ele é parte de um macro programa, de um grande programa, que chamamos de programa de qualidade de vida. Então hoje é uma tendência global estes programas que ofertam a qualidade de vida. Se nós olharmos para o nosso cotidiano, nós iríamos entender que as relações que vivemos hoje, em um mundo altamente globalizado, faz com que esta competitividade entre inclusão da escala social em busca pelo capitalismo, em busca pelos recursos, ela nos traz um movimento muito intenso. Um movimento corporativo muito intenso, muito competitivo. E é nestes modelos que se exige o máximo da capacidade laboral dos colaboradores. Se exige ao máximo, podendo acarretar N prejuízos, desde saúde psíquica, emocional, bem-estar social, os impactos nas relações sociais, com uma jornada extensa de horas extras, com um desgaste físico intenso, devido às cobranças, para que essas instituições, essas organizações se destaquem nesta grande corrida capital, em meio à frente deste universo totalmente globalizado. Então hoje os mecanismos de acesso à informação são mecanismos de extrema velocidade. Um grande exemplo é este contato que estou tendo com cada um de vocês que assiste a este programa, a esta aula, de maneira muito simplificada, muito rápida, muito dinâmica, não é? Este mecanismo ele faz com que hoje o trabalhador ele tenha também o conhecimento. Então é muito óbvio que para o colaborador, ele compreende-se que o capital humano, a sua função, ela é de grande importância para a organização, para a empresa. Diríamos que este capital humano ele seja o fator primordial para o sucesso ou não, para a definição do sucesso ou não de uma corporação. E tendo este conhecimento em mão, quando o colaborador ele tem propriedade deste conhecimento, ele já não mais se submete a modelos arcaicos de trabalho, como observamos há milhares de anos, ou há anos atrás, ou até hoje mesmo, que sabemos que existe a exploração do trabalho. Então este colaborador, quando ele é detentor do conhecimento, ele já não mais se submete a este modelo arcaico autoritarista, a este modelo arcaico tirano, a este modelo arcaico cujo qual ele não se vê parte da empresa.
Então, por que que eu contextualizo? Por que que eu trago esta informação? Para darmos a devida importância a todos os modelos de programas assistencialistas que se existem dentro das empresas hoje, como os modelos de programas de qualidade de vida que se ramificam assim os modelos de prevenção ao uso e abuso de substâncias psicoativas dentro do ambiente corporativo. E é quando nós temos esta abertura, quando nós mensuramos, medimos os riscos, quando nós medimos os prejuízos e os danos à instituição cuja qual não tem um modelo implantado, não tem um programa assistencial, um programa de qualidade de vida que agrega valor à sua instituição, que faz com que o colaborador se sinta motivado, que faz com que o seu colaborador tenha certeza e clareza e se sinta apaixonado por estar ali exercendo a sua atividade. Então estes programas, eles são reais motivadores para o colaborador, distorcendo completamente uma visão cultural, porque quando nós olhamos hoje para a dependência química, infelizmente a massa social, a grande maioria de nossa sociedade, tende a julgar e a classificar este problema de saúde, que é a dependência química, como um problema de caráter, um problema pessoal. E aí é que eu digo, isso só se acontece devido à falta de conhecimento. Porque sabemos, né, os intelectuais, as pessoas que estudam a respeito, sabemos e temos a clareza de que o uso e abuso de substâncias psicoativas pode sim desencadear um problema de saúde crônico, uma dependência química. E precisamos olhar e defender essa ideia para que as sociedades possam sensibilizar-se quanto a este tema. Assim se faz também dentro do ambiente corporativo. E como eu apresento este programa? Medindo com métricas de ações e soluções frente à demanda. Porque sabemos que o uso e o abuso de substâncias psicoativas, ele existe, ele é milenar. Né? Não digo para você que o problema de abuso de álcool e drogas, a dependência química, terá um fim. Isso é até triste. Por quê? Convivemos com tais substâncias há milhares de anos. Iremos conviver com estas substâncias há milhares de anos. Porque até algumas delas têm total funcionabilidade terapêutica, não é? Se nós olharmos para as drogas que são lícitas e que são comercializadas para que nós nos tratemos de algumas doenças, são de extrema importância para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso convívio social. Então, as drogas elas não vão deixar de existir. Agora, os riscos associados ao uso indevido desta substância psicoativa, que sim deve ser atentado, deve sim ser evidenciar os seus prejuízos. Nós deveríamos sim observar com grande atenção esses prejuízos e esses riscos. E gerar ações capazes de agregar saúde a quem faz esse uso indevido, a quem está correndo este risco. E é quando nós olhamos para N funções, e quando nós olhamos para empresas, né, como o segmento da aviação, que é um segmento de grau de risco nível 4, por mais seguro que seja a aviação hoje, mas pilotar uma aeronave, portar passageiros sob efeito de substâncias psicoativas não pode acontecer. Assim como transportar passageiros no transporte coletivo, no transporte de cargas perigosas, trafegar em rodovias, trafegar no trânsito que seja, não pode também ocorrer o uso de substâncias psicoativas para quem está conduzindo estas máquinas, para quem está conduzindo estas vidas.
Então é de grande importância os programas de prevenção porque eles monitoram, eles sensibilizam e eles cuidam da demanda posterior quando é evidenciados os resultados positivos, oferecendo ajuda e auxílio à comunidade. Por isso que digo que é tão importante esses programas. Quando nós observamos a estrutura dos modelos de programa de prevenção, nós observamos uma estrutura com 4 grandes pilares, que são eles. Primeiro pilar, manualização. Descrever a política de maneira clara. Construir esta política com a equipe gestora, com o jurídico, com a equipe operacional, com toda a instituição envolvida neste projeto, juntamente com o especialista, para que nós tenhamos um programa, para que nós tenhamos uma política clara e objetiva. Este é o primeiro passo. Segundo passo, porque a própria política ela já vai, de maneira muito clara, nos dar a direção do segundo, do terceiro e do quarto passo, de maneira muito objetiva. Então, o nosso segundo passo é sensibilizar a equipe gestora, a equipe de supervisão, a equipe técnica que vai abordar o programa e a equipe operacional, toda a classe operária. A partir do momento que nós sensibilizamos toda a empresa do que é este programa, do que é o PPSP e como ele funciona na instituição. A partir do momento que nós desenvolvemos toda esta sensibilização, que está tudo muito claro, os riscos associados do uso indevido de substância, que é um uso não permitido dentro da instituição, dentro da empresa, porque o direito individual nunca vai se sobrepor ao direito coletivo daqueles operários. A partir do momento que nós sensibilizamos a equipe gestora de como direcionar os casos positivos, de como sensibilizar, de como tirar dúvida, de como orientar, de como agir frente à demanda, é que nós partimos então para a terceira fase. Voltando um pouco na segunda fase de sensibilização, a sensibilização ela pode ocorrer de N maneiras. Diferente da manualização. A manualização é um movimento claro e único. A sensibilização ela pode ocorrer em palestras com profissionais especialistas. Ela pode ocorrer de maneira lúdica com o teatro. Nós podemos também sensibilizar com cartilhas informativas, com painéis, de várias formas. O conhecimento precisa alcançar a todos desta corporação, de maneira clara, né? Então, são vários os modelos de sensibilização. Posterior, nós temos uma etapa de monitoramento, que daí são utilizados os exames toxicológicos. Para quem não conhece um pouco deste modelo de testagem, existem hoje um universo gigantesco de modelos de exames toxicológicos, cujo qual eu sou um distribuidor a nível nacional desses produtos. E represento, né, hoje o maior laboratório também de análise toxicológica. Então, o que eu diria para vocês? Dentro desta gama de exames, de monitoramento, e dentro da sua política, com clareza, nós já temos definido qual tipo de exame iríamos utilizar em quais momentos. Por quê? Às vezes nós olhamos para os exames e surge N perguntas. Inclusive perguntas da maioria das empresas, do jurídico das empresas, que são quais? Eu posso sim usar esse exame e qual é o embasamento legal, qual o amparato legal que nós teríamos por estar utilizando esse exame? E aí eu deixo muito claro, eu tenho case de empresas que hoje têm o programa há 10 anos.
Um programa com grande êxito. Por quê? Reduziu-se muitos o absenteísmo, as faltas, os atestados, o turnover, a rotatividade de contratações e demissões, os afastamentos se reduziu muito. Então, isso são tudo custos que o programa se faz por investimento. Então, quando nós olhamos para os modelos de exames, e quando nós olhamos para a política, eu sempre digo, sabe qual é o risco que você corre se você não tiver o programa implantado? Então, este é o grande risco que a empresa corre. É por não implantar, por não decidir em agir com esta demanda. Então, quando nós olhamos para os exames eles têm que estar muito claros. Não adianta você utilizar o exame somente na finalidade de segregar. Então a empresa ela tem uma grande rotatividade, ela faz contratações para trabalhos esporádicos, eventuais, e aí ela quer contratar uma mão de obra que não vá estar associada a uma dependência química, que não vai ter este problema de saúde vinculado à pessoa. Então o que acontece? Ela tem o costume de fazer as testagens na admissão, a fim de segregar. Isso sim não é legal. Legalmente, isto é completamente errado. Isso pode sim gerar problemas. Por quê? Você está ali segregando a sua mão de obra. Então, quando a empresa tem uma política assistencial frente a esta demanda, quando a empresa não simplesmente faz a testagem com a finalidade de usar os exames toxicológicos para segregar um bloco de funcionários. Então, quando ela usa este exame com a finalidade de identificar a demanda, mas sim oferecer ajuda, porque tratar e cuidar daquele colaborador e ele se sentir motivado a estar na empresa, gratificado a estar na empresa, até por ser acolhido desta forma, faz com que a empresa tenha lucro posterior. Não é? Faz com que a empresa se beneficie. Isto sim é o correto fazer. É fazer a implantação do seu programa, ter um programa claro, aonde ele vai ter sim a testagem admissional, a testagem aleatória, a testagem pós-acidente, né? Ele vai ter também o direito a se recusar do exame, ele vai ter todo o programa de sensibilização, ele vai entender os riscos e os prejuízos que o uso de álcool e drogas e substâncias psicoativas pode acarretar à sua vida. E é compreendendo tudo isso, ele vai ter também todo o aparato assistencial, tendo-se a oportunidade de inserir a um modelo de tratamento definido pela empresa. Então, isto é um programa assistencial, isto é um programa eficaz para a empresa. Isto é um programa que vai trazer resultados a longo prazo. É uma cultura de prevenção que se institui dentro da empresa, dentro da organização e dentro da sociedade. Este é o grande sentido e o grande caminho que deveremos seguir frente à prevenção, frente aos programas assistenciais. Então, quando eu olho para toda esta demanda e olho para isto como um grande fator preventivo, eu justifico para você por quê da grande importância. Por que deste olhar tão atencioso a esta demanda? Eu olho para esta frente, olho para o trabalhador e uma escala de horário, uma escala de período, de jornada de trabalho tão intensa, de média de 8 horas. E aí eu olho para o trabalhador que dorme também minimamente 8 horas e nós temos uma grande jornada de 16 horas comprometendo a vida deste colaborador, dividindo entre o sono, o descanso, o repouso e a sua jornada de trabalho. Sem falar então daqueles trabalhadores que vivem nas grandes metrópoles, onde já existe um comprometimento no transporte, no trânsito, fazendo com que o deslocamento da sua casa até o seu trabalho seja um deslocamento cujo qual toma-se um grande tempo desse trabalhador, em média de 1 a 2 horas.
Aí a gente arredonda para 20 horas. Sobram-se 4 horas. Para que ele tenha o convívio familiar, para que ele tenha o convívio social, para que ele possa desfrutar desta troca de mão de obra e capital. E recurso. Porque as empresas são responsáveis por prover financeiramente este trabalhador. Não é? Este capital humano que é tão importante também para a empresa. Então não é apenas uma relação de troca, não é apenas isso, não é só troca de horas de trabalho por recurso capital, não é só isso. Você entende-se que se ele passa grande parte do seu tempo, a influência social que tem sobre a vida de cada um que está ali trabalhando é gigantesca. Então, se nós temos um problema de saúde, um problema de abuso de álcool e droga, e se nós temos um ambiente estressor, é lógico que este ambiente pode ser um fator de risco que impulsione a pessoa a experimentar, a fazer uso. Não é? Então, é observando esta grande jornada de tempo, este trabalhador estando por grande parte da sua vida dentro de uma organização, é que nós focamos a prevenção, é que nós observamos a grande importância e um grande espaço para atuar com a frente da prevenção. Não é? Observando tudo isso, é que eu me dedico para implantar os programas de prevenção dentro do ambiente corporativo. E divido este conteúdo, esta informação com cada um de vocês. Então hoje, quando nós observamos este trabalhador passando grande parte do seu tempo dentro do trabalho, e nós observamos as várias frentes e classes de trabalho, nós observamos também os riscos à saúde desse colaborador, pelos fatores estressores, tanto psicológicos, físicos, emocionais, sociais e assim por diante. Não é à toa que o abuso de álcool e os afastamentos do trabalho devido ao abuso e à dependência alcoólica ranqueiam quase o topo das solicitações de afastamento. Não é? Então, se nós observarmos toda esta demanda e focar em uma construção desses modelos assistenciais, desses modelos de programa, nós teremos muito êxito em prevenir o uso e abuso de droga. E como nós convivemos há milhares de anos com estas substâncias psicoativas, e garanto para vocês que iremos conviver, e as gerações seguintes também irão conviver com isto, não devemos nos frustrar em pensar que não iríamos resolver esta problemática. Mas deveríamos sim dar o nosso melhor, o nosso máximo, como uma corrida de revezamento, passando o bastão de mão em mão para que isso se continue, para que isto sempre esteja em constante movimento, colaborando com a saúde. Então este é o grande papel, este é o meu grande olhar frente à dependência química. É persistir como uma corrida de revezamento, dando o meu máximo para transformar, para colaborar com a prevenção e passando o meu bastão para aqueles que vêm posterior. Porque é uma grande guerra, é uma grande batalha a fim de promover a saúde. Então, quando nós olhamos para todos os modelos de programa assistenciais, para esses modelos de programas, né, que são os PPSP, Programas de Prevenção,
ao risco associado de substâncias psicoativas, nós olhamos para uma forte colaboração de alguns órgãos que vêm dando embasamento legal, que vem colaborando para que isso cresça, para que isso se difunda em meio ao nosso social. Então nós temos hoje esta resolução, que é a resolução 120, da qual eu sou um especialista, que obriga, não é, este segmento da aviação civil, as grandes empresas de aviação civil, a ter este programa de prevenção. Todo estruturado por etapas, por fases, de maneira muito completa e competente. E daí nós temos também uma portaria, uma lei, que também orienta o motorista profissional a estar incluso também em um modelo de programa de prevenção aos riscos associados. Até porque hoje é uma obrigação este colaborador, na admissão, demissão, no momento aleatório, ser testado também sobre o uso de substâncias psicoativas, ser monitorado sobre o uso de substâncias psicoativas. E não só para pleitear uma vaga de trabalho, mas também para revalidar, renovar a sua habilitação. Então, todo motorista profissional hoje que exerce, que tem a categoria D, E, C, D e E, né, na sua habilitação, porque ele é um motorista profissional, para revalidar, quando ele vai lá ao poupa-tempo, ele precisa fazer um exame toxicológico de larga janela de detecção. Então, se ele trabalha, ele precisa estar inserido também em um modelo de programa de prevenção. Não é? Então, nós observamos um cenário hoje, e quando nós olhamos para tudo isso, nós temos menos de 5 anos nesse processo de evolução, esses ocorridos. Então, esta resolução da aviação, esta lei e portaria que é a 13.103, nós temos também 13.103, isso, nós temos também a portaria, acho que portaria que exige da renovação o exame toxicológico. Né? Nós temos o NAIDA também, que incentiva, dentro dos seus princípios, no tratamento para a dependência química entre as instituições, o monitoramento também como um fator muito importante da prevenção. Eu vejo muitas instituições, muitas clínicas usando hoje os exames toxicológicos também. Não é? Por quê? O que ocorre é que o usuário ele faz um modelo de tratamento intensivo de X meses. Posterior a isso, a recaída muitas vezes ela é esperada. E quando você tem uma ferramenta capaz de monitorar, capaz de auxiliar, tanto no resgate da credibilidade de confiança entre os laços familiares do indivíduo, entre até mesmo a credibilidade e confiança para a ressocialização de maneira mais intensa, a possibilidade de monitorar também o paciente que corre este risco de recair, porque ela é esperada em muitos casos. Então você tem uma ferramenta, um exame que você pode antecipar, que você pode prevenir a situação, a condição da recaída. Até porque, na maioria das vezes, quando existe um processo de recaída, esse processo ele nunca ocorre em busca da sua droga de preferência. Ele se associa a outras substâncias, não é? E aí, posterior, sim, ele vai se declinar até chegar à sua droga de preferência. Mas se nós anteciparmos o nosso êxito, ele acaba sendo muito maior na possibilidade de ofertar ajuda. Não é? Então, os exames eles são de extrema importância hoje dentro dos mecanismos de ações como ferramentas, né? E tem este êxito. Tanto nos programas de prevenção, tanto nas instituições, tanto no monitoramento familiar, tanto também na detecção, né, na triagem inicial de qualquer processo que seja. Até porque a negação é um fato presente na fala do dependente químico, ele tende a agir desta forma,
isso é um critério, né, dentro do diagnóstico, é negar a patologia, negar a problemática. Então, os exames ele tem grande importância. Nós temos um case, né, muito interessante, inclusive este programa ele foi feito, desenvolvido, né, pelo Dr. Laco, né, eu tenho uma monografia, né, feita também que fala sobre os benefícios de um programa de prevenção. E ela traz a base teórica também do modelo de prevenção feito há muitos anos atrás e até hoje efetivo, que é o modelo de prevenção da CPT, então feito pelo Dr. Laco. Então é um case de métricas, de resultados que podem ser avaliados e apresentado àquela empresa que tem segurança em estar desenvolvendo o programa porque acha que o programa vai gerar custos à empresa, quando na verdade este programa não basta de um grande investimento, porque ele reduz os custos a longo prazo. Este nosso olhar preconceituoso, ele precisa ser desconstruído, e ele só é desconstruído a partir do momento que temos o conhecimento, que sabemos expor este conhecimento de maneira articulada, de maneira correta, medindo os resultados. Por isso, da grande importância dos cases, né? Não só da CPTM, mas de outras empresas que também oferecem um modelo de programa de prevenção ao risco associado de substâncias psicoativas. Tanto na aviação civil, hoje a Azul ela tem um modelo de programa de uso zero. Se nós olharmos para os americanos, né, eu tive a oportunidade de estar em congressos, né, de neurociência voltado à toxicologia nos Estados Unidos, e é tão difundida esta ideia que são poucas as empresas que não têm um programa de prevenção ao risco associado de substâncias psicoativas. Então os órgãos federais, estaduais, né, são obrigatórios. Então se você pega um transporte público, coletivo, né, nos Estados Unidos, você tem a certeza que o motorista ele está sendo monitorado, que existe um programa por trás de toda aquela operação, tanto nos metrôs, tanto no transporte público, né, tanto nas universidades, isso é muito comum também, até mesmo no processo seletivo universitário é feito todo o monitoramento. Né? Se tem uma grande... como que eu posso dizer? Uma grande preocupação, né? Existe-se uma grande preocupação frente à juventude. Então lá é muito comum isso. Né? Não só lá, até mesmo no Chile. Né? Eu também acompanhei alguns programas de prevenção no Chile, cujo qual as mineradoras, né, as empresas de grande risco, de escala nível 4 de segurança, né, tem esses programas, né, certificados com ISO, inclusive. Então, não é simplesmente um programa qualquer, mas é um programa certificado com ISO, um programa cujo qual tem toda assistência, tem todo o monitoramento, ele é auditável. Então, isso é muito interessante, porque nós estamos vivendo um processo de construção, um processo de evolução, onde os incentivos eles estão surgindo de maneira vagarosa, mas em 5 anos nós já tivemos aí grandes ações que se mantêm, que se mantêm. Então nós temos que sempre estar buscando este conhecimento, né? Agregando valor às operações, agregando valor à sociedade, né? De maneira preventiva, aproveitando a oportunidade que temos de estar no ambiente onde os trabalhadores estão a maior parte do seu dia. Então o PPSP ele tem esse êxito, né, porque ele colabora e constitui até mesmo na validação dos produtos, da qualidade operacional, da segurança. Ele vai diminuir os prejuízos decorrentes ao uso de álcool e drogas, tais como o absenteísmo, os acidentes,
indenizações de seguro, assistência médica aos empregados e aos seus familiares que são assistidos pelo mesmo, né? Então os objetivos são imensos, os fatores que contribuem, né, para a identificação do manejo dos riscos, que são as situações de vulnerabilidade. é, o programa ele traz até mesmo a ampliação dos fatores de proteção, das ações que integram um monitoramento ao consumo de substâncias psicoativas e também ofertam fatores de proteção, né, junto, em conjunto com o sindicato, com as ADCs, com várias ações corporativas. Não é? Várias ações. Se a gente olhar hoje para o Brasil é um grande modelo de redução nos índices de consumo de tabaco. E esse índice, esse grande modelo, ele se faz por alguns projetos de lei, de incentivos legais que tivemos, que colaboraram com esta diminuição. Então, nós temos uma pesquisa, que é o segundo LENAD, que aponta esta redução, se eu não me engano, em média de 26%, né, da redução do consumo do tabaco no Brasil, né, de 2012 a 2014. Então, se nós observarmos isso e olharmos para as empresas que hoje não permitem mais o uso, né, o consumo de tabaco nos locais fechados, porque é uma lei que incentiva e tem os seus fumódromos, e até mesmo empresas já hoje não têm mais os seus fumódromos, então isso colaborou também com o processo de redução, não é? Então são esses incentivos legais que nos assustam em primeira mão, que vão trazer resultados a longo prazo positivo para a sociedade. Então é dessa forma que os programas de prevenção também colaboram, mas todo o resultado ele vem a longo prazo, não são resultados imediatistas. Não, uma implantação de um programa ela vai apresentar e vai trazer todo o resultado a longo prazo para as instituições. Mas é de extrema importância a inclusão desse programa. É de extrema importância. Então, dentro das escalas, né, da elaboração, manualização, sensibilização, monitoramento, nós temos também a quarta escala, que seria o quarto pilar, que seria ofertar o tratamento. Né? Então existem várias maneiras, né, de se tratar, avaliar toda a estrutura social que circunda a instituições, os grupos de apoio, os mecanismos e fatores de proteção que colaboram com esse processo de reabilitação, esse processo de tratamento, são de grande importância. Né? E definir um modelo de tratamento que seja ambulatorial, que seja clínico, intensivo, caso exista a necessidade. Né? Então são vários os modelos e oferta de tratamento. Mas isso precisa ficar muito definido para a política. E como e a quantidade até de oportunidades que daríamos a este colaborador. Tá? Então é de extrema importância oferecer ao colaborador o tratamento, a ajuda, o auxílio. Né? O programa muitas vezes ele assiste até mesmo a família, então o colaborador que ele foi sensibilizado, que ele tem a noção dos riscos, ele começa a observar e atentar os olhos dentro de casa para a sua família. E às vezes ele não é o problema, mas o problema está em casa. E aí este programa, ele viabiliza também essa assistência familiar. Ele direciona, ele incentiva, ele orienta este colaborador a agir da melhor maneira. Ele dá o suporte. E assim o colaborador ele tem um aumento do seu desempenho. Né? Por quê? Se ele vê os resultados de saúde sendo efetivo, se ele se vê assistido pela instituição de maneira carinhosa, se ele se sente acolhido, se ele se sente parte importante daquela instituição porque se preocupam com ele, a tendência é deste colaborador ter um maior rendimento, ter uma maior produtividade. Então esses são os reflexos de um programa assistencial. Não é?
Eu acho que falei um pouco, né, daquilo que faço. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui, né, falando sobre estas políticas, esses modelos de programas de prevenção. Caso você queira saber mais, né, conhecer mais, é, acesse o meu site, me procure, né, me mande e-mails que eu posso também tirar dúvidas, tá, com vocês, posso orientar. Meu e-mail é tiago.itida@gmail.com. E um abraço a todos vocês que participaram deste evento, deste dia, né? Com um pouco do meu conhecimento. Tá? Então agradeço imensamente o Coned, né, pela ação preventiva que faz com que se difunda aí o conhecimento de maneira rápida. Né? Este é o grande processo de evolução que vivemos. Eu digo que os meus filhos lá na frente vão falar: pai, no ano de 2015, 2010, né, a X, nós vivemos uma revolução digital. E que essa evolução digital ela possa também estar agregada, estar caminhando com a prevenção. Então, um abraço a todos vocês novamente. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais.